Pessoal, é claro que eu teria que falar dessa tragédia aqui que foi o Enem, né? O primeiro dia da prova do Enem. Nem é necessário acompanhar o segundo dia para saber o grau de esquerdismo que foi esse Enem 2022. Uma coisa absurda, uma coisa assim abominável. Vamos passar o olho aqui rapidamente em algumas questões e aí eu faço um balanço a respeito do Deep State agindo como um agente institucional com vistas a doutrinar a população. E como não importa quem esteja no poder, isso sempre vai acontecer. Vamos dar uma olhada brevemente nesse tema aqui. Você já sabe, deixe seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal, considere se tornar membro, patrocinador do meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, ou você pode clicar no Valeu Demais, me dá uma graninha aí também, redes sociais é na tela, na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada aqui nessas questões. Estou com a prova rosa aqui do Enem para falar, apenas a sequência das questões que vai mudar, são todas iguais nas provas, apenas em ordem diferente. Provavelmente o meu chroma aqui vai estar bagunçado, minha cara vai estar meio branca em algum lugar aí, mas relevem a qualidade do material aqui, a gente sabe bem como é que é, né? Então, essa parte aqui da prova começa com línguas estrangeiras, né? Em inglês, uma parte em inglês, uma parte em espanhol. Chamo a atenção aqui para essa última questão de espanhol, né? Que, olha só, maternidades em tempos de pandemia. Claro que tinham que meter um negócio aqui de Covid, né? Alguma coisa assim, do coronavírus. Deixa eu ajustar isso aqui. Do coronavírus na prova do Enem, né? Claro, um negócio assim, pandeminium, total aqui no meio dessa prova. Não poderia deixar de faltar. Meteram isso na prova aqui na parte de espanhol, né? Aí depois vem linguagens, códigos e suas tecnologias. Mais ou menos coisas aí de português, basicamente. Interpretação de texto, literatura, essas coisas aí. Vê um monte de coisa de política pública que eu vou falar sobre isso depois. Mas olha só, questão número 18 trata basicamente de uma forma que é debochada, uma forma jocosa a respeito do catolicismo tradicional no Brasil, ligando ele com a escravidão, né? Uma forma de denegrir a imagem do catolicismo no Brasil. Aliás, tem uma questão aqui falando dessas coisas de denegrir, usar expressões, é nessa parte aqui mesmo, vou ver se eu acho essa questão aqui, mas tá nisso aí também, uma coisa assim de lacração, né, esse tipo de coisa aí de reinventar a linguagem. Falando em linguagem, tem essa questão número 29 aqui, que fala a respeito do uso da norma padrão da linguagem, né, você falar um português correto, um português escorreito, né, uma linguagem bem feita, bem formulada. Então, traz-se aqui uma breve crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Eu vou falar para vocês, eu gosto dele, gosto das crônicas, eu sei que ele é um cara de esquerda mesmo, mas enfim, eu gosto dele. E aí aqui nessa crônica Papos, tem um cara falando normal aqui, uma pessoa, não se sabe se é homem ou mulher, e depois uma outra corrigindo aqui, né? Ele fala, me disseram, né? Disseram-me, né? Porque você não pode usar aqui a ênclise no começo da frase, né? Você tem que usar aqui depois, né? Próclise, ou é o contrário, próclise e ênclise, eu não sei não. Mas enfim, aí vem uma série de coisas dessa aqui, e aí eles vêm com essa coisa aqui. Vocês lembram lá que teve umas questões também no Enem, alguns anos atrás, sobre linguagem de pessoas trans, né? Uma nova forma de linguagem, enfim, ataques à linguagem de forma institucionalizada. Aí nós temos aqui a redação, que foi aquela coisa assim, assustadoramente lacradora. Povos indígenas, povos tradicionais. Aqui a proposta. A partir da leitura dos textos, blá, 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 redija um texto sobre o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Intervenção, muito importante essa palavra aqui, tá? Mas aí essa coisa lacradora, besta aqui, para você discorrer fazendo uma redação, né? E aí nós vamos para a parte de ciências humanas e suas tecnologias. Geralmente aqui coisa de geografia, eu entendo mais como sendo parte de geografia aqui dessa história. Eu vou falar de geografia ainda aqui com vocês. Aí na questão 64 aqui, falamos de racismo estrutural. Olha que coisa, né? Isso é importantíssimo, tá? Coloca-se uma questão aqui com a resposta certa para normalizar uma narrativa de que existe um racismo estrutural na sociedade, uma coisa assim absurda que tem que ser combatida. Então você coloca isso numa questão, numa prova como o Enem, que milhões de jovens brasileiros fazem, você coloca como resposta correta racismo estrutural e você normaliza isso de certa forma para a sociedade. A questão 76 traz uma crítica, ainda que um pouco velada, ao agronegócio no Brasil. A questão 81, mais uma vez, uma crítica velada aqui à Igreja Católica, falando aqui do Santo Ofício da Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício. Na questão 82, nós temos novamente essa coisa de você colocar algo numa prova dessas para institucionalizar uma narrativa.
para que ela seja tida como correta. Aqui nessa questão fala-se a respeito de dublagem feita por inteligência artificial e que isso supostamente acabaria com empregos, né? Provavelmente vai acabar com empregos de alguns dubladores, sim. E a resposta seria aqui, quer dizer, eu não conferi não, tô achando que a resposta é essa aqui. Ampliação do desemprego estrutural. Então você coloca aqui isso como um problema real, né? Um desemprego estrutural causado pela tecnologia. Quando a gente sabe que isso não é verdade, a tecnologia destrói empregos antiquados, obsoletos e libera mão de obra para que ela ocupe novas funções que são mais demandadas pela sociedade. E na questão 86 nós temos aqui falando sobre feminicídio. Mais uma vez, normalizando uma coisa, colocando algo aqui nessa prova para institucionalizar, para que esse discurso seja normalizado, seja tido como o padrão, o correto a ser adotado por todos, né? Mais um ponto aqui que é totalmente controverso e que é tratado aqui como algo institucional, uma verdade total que tem que ser aceita por todos, né? Sob pena, é claro, de ter a questão corrigida aqui e a pessoa perder o ponto dessa questão, né? Então, assim, não é nada do que a gente já não esperasse em matéria de Enem, mas aí fica a pergunta, por que que um Enem feito no governo Bolsonaro, que supostamente é conservador e de direita e tudo mais, traz questões como essa? Por que que isso continua existindo, continua acontecendo? É porque quem lida com essas questões, quem faz todo esse planejamento do ensino brasileiro, das escolas, de como elas vão funcionar, é o Deep State, é o estado profundo do Brasil. É aquele pessoal que já está arraigado, gente de carreira ali, pessoas que não saem do poder, não importa quem esteja governando o país. Então esse tipo de mentalidade já está embrenhada na educação brasileira há décadas. Entra gente, sai gente, morre funcionário público, entra funcionário público no lugar, a coisa se perpetua e acaba aparecendo lá na ponta, né, lá na ponta do iceberg. Depois de tudo isso acontecer nas profundezas, isso acaba aparecendo na ponta do iceberg aí de provas como o Enem. Então, o Bolsonaro entrou, nada mudou em relação a isso, as coisas continuam da mesma forma, porque a educação estatal tem apenas um objetivo, que é doutrinar as massas, doutrinar as crianças, os adolescentes e os jovens para que eles sejam subservientes ao Estado. Não se trata de direita ou de esquerda nessa história, se trata apenas de normalizar na mente das pessoas, dos jovens que fazem essa prova, esse tipo de prova aqui, o fato de que o Estado é necessário e é fundamental para manter a coesão social. Todas essas questões, especialmente de geografia, né? O pessoal fala muito de história. Sim, há muita doutrinação no curso de história, mas é algo mais descarado, todo mundo já percebeu isso, e isso acaba funcionando como uma cortina de fumaça. As aulas de história são uma cortina de fumaça para esconder todo o restante, para disfarçar todo o restante. As aulas de geografia são um grande problema no Brasil, na minha opinião, hoje, em matéria de educação. Nós vemos isso na prova do Enem. Todas as questões de geografia partem do pressuposto sabendo que o Estado é fundamental para manter a ordem pública, sabendo que é dever do Estado promover o emprego, sabendo que é dever do Estado cuidar do meio ambiente, sabe? Tratando como algo assim evidente e óbvio a existência do Estado. É fundamental, vamos partir desse pressuposto. E nós, libertários, sabemos que isso é falso. O Estado não é necessário, não é fundamental, ele é um parasita. Mas ele é tratado de uma forma assim completamente positiva na prova do Enem, com essas coisas aí de qual é a função social do Estado, o que ele deve fazer. Então temos que ficar de olhos abertos para essas matérias acessórias, né, geografia, dentre outras, sociologia, a gente sabe também que é muito puxado para isso, mas que elas em sua essência normalizam o Estado, elas têm como pressuposto a existência de um Estado que deve promover o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico no país. Então o que nós vemos aqui na prova do Enem é apenas isso, a manifestação de um fenômeno que acontece há décadas e que vai ser muito dificilmente resolvido, se é que vai ser algum dia, né? Eu já tinha me tocado disso no ano passado, se eu não me engano, quando a minha sobrinha veio estudar aqui em casa, acredito que geografia mesmo, ela trouxe um livro didático dela e eu vi que o autor do livro, o sobrenome dele era Boulos. E eu fiquei assim, achei curioso aquilo, né? Boulos, será que ele tem algum parentesco com Guilherme Boulos? Não consegui descobrir se ele tinha algum parentesco, mas jogando o nome do cara no Google, o primeiro livro que aparecia, a primeira informação que aparecia a respeito dele é que ele escreveu um livro sobre o Lula. Então, governo Bolsonaro, Ministério da Educação do Bolsonaro, com dinheiro
gerido pelo governo Bolsonaro, pelos ministérios do Bolsonaro, comprando livros didáticos escritos por caras que fizeram biografias do Lula. Então, o que você pode esperar de melhoria da educação brasileira dessa forma? Absolutamente nada, né? Então, de fato, a educação brasileira não vai melhorar dessa forma e dificilmente isso aqui vai mudar, tá certo? Tudo isso é muito bem amarrado, muito bem articulado por décadas a fio, para que a escola se transforme num antro de doutrinação da população brasileira. O que resolve isso aqui é o ensino particular, especialmente o homeschooling, você fugir da influência da escola, tirar seus filhos da influência da escola. E ainda que você seja obrigado, seja pelo Estado, ou seja aí por condições financeiras, enfim, a mandar seus filhos para a escola estatal, nunca deixe de ensinar para eles a verdade. E aí você ensina para eles na época do Enem o que eles têm que fazer, né? Avisa para eles, ó, você sabe que tudo isso é balela, tudo isso é bobagem, mas vista a sua camisa do Che Guevara, bota o seu boné do MST e faz essa prova como se você fosse um legítimo esquerdista que você vai tirar uma nota excelente. Foi o que eu fiz todas as vezes que eu tive que fazer o Enem, não me sinto mal por isso de forma alguma. Vesti minha camisa do Che Guevara mesmo, fui lá, respondi tudo o que os avaliadores queriam saber, né? Felizmente, eu já tinha minha cabeça formada a respeito de como tudo isso é uma grande baboseira, né? Pena para todos aqueles outros jovens que são educados nesse tipo de sistema para se tornarem subservientes ao Estado, subservientes a esse tipo de política estatista. A única boa notícia que a gente tem do Enem é esse tipo de coisa acontecendo aqui, né? A estudantezinha do cabelo cortadinho, da franja cortadinha aqui no alto da testa, chegou 10 minutos antes para fazer a prova, né? Assim, para mim, 10 minutos antes da prova do Enem já é muita coisa, já é chegar em cima da hora. Eu sempre cheguei com 40 minutos, uma hora antes da prova começar, né? Mas ela chegou 10 minutos antes e resolveu fazer o quê? Fumar um cigarro, é claro, né? Porque é muito mais importante do que entrar logo e garantir a presença no Enem. Se deu mal, ficou de fora da prova, é isso aí, agora vai chorar ali no Twitter, provavelmente, né? Mas aí, diga nos comentários, você participou da prova do Enem esse ano? Já fez a primeira prova? Vai fazer a segunda ainda? O que você achou? Qual é a sua opinião a respeito desse tema? Deixe seu comentário, deixe seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!